Então, eu vou falar sobre o naipe da mente do lado profano, ou seja, quais são os fatos que essas cartas se referem. Então, na carta 8, é o momento onde você está querendo fazer justiça a si mesmo. É como se falasse, olha, a carta 8 é muito forte, como qualquer outra, mas na carta 8 fica muito forte isso, o passado dela, antes de ter tirado essa carta, o presente e depois dela. Então, antes, diz assim, antes eu não estava dando valor para eu mesma. Eu não estava dando valor para as minhas capacidades, para o meu conhecimento, para os meus problemas. Eu estava colocando como prioridade outras pessoas, porque eu achava que eles ganham mais, ou eles são mais importantes, ou eles merecem mais, ou têm mais problemas do que eu. Só que agora eu estou reconhecendo o meu valor e estou sendo reconhecida, estou sendo reconhecido, que é o presente. Então, assim, a partir de agora, eu vou focar naquilo que é importante para mim. Então, é uma carta muito importante, assim, ela é um pouco longa. Ela, em geral, não é uma carta assim que passa muito rápido, ela demora, às vezes, um ano no jogo. Por quê? Porque ela é um momento longo, onde a pessoa está analisando quantas vezes eu dei valor aos outros. Quem são esses outros? Esses outros pensam como eu realmente? Eles valorizam as mesmas coisas? Eles dão importância às mesmas coisas que eu? E o que eu tenho de valor? Quais são as minhas especialidades? E qual é a melhor forma de eu usar tudo que eu tenho em algo que eu acredito, que eu valorizo? Então, a carta 8, ela é o as do naipe da mente, então ela determina o trabalho que vai ser realizado no naipe todo, que seria você descobrir a sua especialidade e conseguir usar esse instrumento dentro da sociedade, da comunidade que você está. E, com isso, conseguir uma participação equilibrada, ou seja, usar os meus instrumentos dentro da comunidade que eu estou. Focar nas minhas especialidades, dentro dos meus ideais, em uma situação que eu sou aceito por essa função na sociedade. Então, é a definição e você assumir a função. Ainda não é ação. A ação vai ser a partir da 15, onde você vai incorporar os seus instrumentos, o que faz você uma pessoa única, e vai utilizar esses instrumentos, promovendo a transformação, a melhora, o aperfeiçoamento da comunidade que você está. Então, a carta 8, ela é o momento onde a pessoa sempre está analisando, avaliando, e é o momento que ela está um pouco meio brava. Está dizendo, poxa, eu dei tanto valor aos outros, mas eles não me valorizavam. Por outro lado, um momento onde você também está conquistando a autoafirmação das suas especialidades. Tem pessoas que estão te reconhecendo, tanto estão te reconhecendo, que você pode resgatar a sua autoconfiança e dizer, não, eu sou boa nisso, eu sei fazer isso, eu sou capaz de fazer isso. O que eu estou fazendo é apropriado, eu estou com a razão. Tudo isso pertence à carta 8. Então, é o momento onde a pessoa está avaliando melhor o que ela está colocando como prioridade na vida dela. A vida dela ou aquilo que ela acha que os outros esperam dela. Ou ela está dando mais valor para o marido dela, porque o marido dela ganha mais. Então, eu vou cuidar da casa e vou dar força para o meu marido, porque é ele quem ganha mais, né? Aí, nesse momento, ela fala, não, espera lá, ele pode ser importante, mas eu também sou. Então, essa carta fala
resgate da dignidade, do valor de si mesma. Então, às vezes ela aparece tanto com uma situação onde você se sente desvalorizada, como junto, simultaneamente, com uma situação que traz você se sentir valorizado e reconhecido pelo aquilo que você tem de especial, pela sua especialidade, que é as características do seu espírito, que é tanto os dons que você tem, a sabedoria que você nasceu com ela, como o conhecimento, as informações, as habilidades que você foi adquirindo na sua vida. Então, aqui é o momento onde você está, não, eu tenho valor e vale a pena investir naquilo que eu tenho de melhor. Então, por isso, essa carta também aparece em momentos onde você está questionando a sua orientação profissional. Porque é um momento que fala, bom, até agora eu achei que o melhor em mim era aquilo que o meu pai e minha mãe diziam, mas agora eu estou descobrindo que não. Eu estou vendo que tem outras coisas que eu sou muito boa também e que vale a pena eu investir. Então, é um momento, e muitas vezes você vê junto da 8, cartas ligadas, por exemplo, à carta 29. A carta 29, ela fala assim, aquilo que você até agora considerou como seu defeito é, na realidade, a sua melhor qualidade. Aquilo que você achava que era problema, agora virou vantagem. Então, ela pode estar muitas vezes associada à carta 8, no momento onde você foi valorizada por dons, por capacidades, por um conhecimento, por informações que antes ninguém tinha reconhecido. E daí você vai olhar o que é que tem do lado da 29, porque vai aparecer do lado o que você não estava valorizando, né? Quais as capacidades que você não estava valorizando? Por exemplo, pode ter também, junto da 8, você pode ver através também isso nos arcanos maiores. Por exemplo, eu não estava confiando na minha capacidade de usar a minha própria força. Então, aqui seria a sensibilidade como uma capacidade, um dom, e a pessoa até então não deu valor à sua própria sensibilidade, né? Ou às vezes a 14, eu não dava valor achando que eu não era capaz de ter um equilíbrio, ter uma vida mais equilibrada. Aí pode estar junto da carta 2 ou da 11. Então, as minhas emoções me deixavam maluca. Então, eu não confiava na minha sensibilidade. Então, aí você passando a dar valor à sua sensibilidade, porque você conseguiu, então, finalmente, usando a sua sensibilidade para alguma coisa útil, você conquistou um equilíbrio que antes você não tinha. Então, a 8, você pode, quando a pessoa tira a carta 8, você pode ver todas as cartas, às vezes, tanto os maiores quanto os menores, vão falar das habilidades dos dons da pessoa. Por exemplo, aqui, a 8, com a própria 8, ou com a 54 do exame, que é o escravo de espadas, a capacidade de julgar no sentido de ser neutro no julgamento. Então, pode ser a habilidade para ser um juiz, para trabalhar com a justiça, ou até numa atividade política, ou até mesmo com um professor que tem esse parâmetro da neutralidade, de ver todos os lados, de saber o que é justo. A 8 com a 9 vai falar a capacidade da observação, de encontrar o que é essencial, de ver a solução dos problemas,
de enxergar aonde estão a origem dos problemas. Então, é a capacidade de enxergar a essência, de enxergar o que está atrás da realidade, que está nas entrelinhas, a observação, a investigação, na 9. A 8 com a 10, a política, a capacidade de lidar com problemas familiares, sendo neutro, sendo um mediador da família, e a capacidade de lidar com comunidade, com a sociedade, no sentido da renovação dos valores. A 8 com a 11, a sensibilidade, o uso da sensibilidade, seja qual for, mas pode estar mais ligada à área da saúde, com massagem, ou também dos elementais, pelo fato dela saber lidar com o leão, da força do leão. Também pode-se dizer, como a 29, a capacidade de lidar com os elementos da natureza. A 8, a capacidade de persuasão, na 11 também. A 8, com a 12, a capacidade de promover transformações. A 8 e a de 13, a história, a capacidade de analisar a história, de promover mudanças, de reaproveitar coisas do passado. Aqui a mudança, enquanto a 12 é uma mudança radical, a 13 é uma reforma, é aproveitar o passado, renovar o passado, é reciclar. Também é a capacidade do pensamento. A 8 e a 14, a capacidade de manter o equilíbrio, mais forte ainda como mediador, como uma pessoa de conquistar o equilíbrio. Com a 1, a capacidade de iniciar, aquele que é capaz de formular e dar os primeiros passos. E a 15 também a capacidade de promover transformações radicais, de lidar com marginalidade, com situações difíceis, perigosas, ousadas. Bom, aqui só um pouquinho do como você pode analisar a profissão. Quando tem a carta 8, você pode ver, dar essa orientação profissional para a pessoa. Na carta 9, o eremita, ela é um momento de reflexão, mas a carta 9 é uma carta muito longa. Ela é uma carta que, em geral, fica 3 anos no jogo. E ela se refere ao período de 3 anos. Então, quando ela sai do jogo, você, 3 anos atrás, você estava perdido. E você tinha perdido aquela integração. O que é importante, o que é importante no que eu faço, aonde eu posso me destacar, o que é importante para mim no mundo. Então, a sensação é, nossa, eu estou perdido, estou fazendo só coisas que eu não gosto, eu não tem nada significativo na minha vida agora. Como eu posso resgatar o meu sentido de vida? Então, é uma busca do que é importante para mim, o que é realmente valioso, o que eu considero valioso nos outros, nas pessoas, na comunidade, e qual a melhor forma, qual é a forma que eu posso me integrar. Então, conforme a pessoa vai se isolando das coisas que ela não gosta, e descobrindo, redescobrindo o que é importante para ela, ela também começa a chamar a atenção de pessoas que se identificam com ela, com oportunidades para usar o que ela tem de melhor. Então, ela começa a se reencontrar. Então, há 3 anos atrás, ela estava perdida, 1 ano e meio atrás, ela começa a se reencontrar. E, então, ela começa a ter uma série de revelações. Ela começa a descobrir formas de locais onde ela pode usar as capacidades que ela tem,
pessoas que se identificam com as ideias que ela tem, com os ideais, com os valores, e aí ela começa a encontrar um lugar dela na sociedade. E aí ela vai descobrindo como poder, então, integrar tudo que ela tem numa atividade, em situações onde ela se sente orgulhosa dela mesma. Então, esse processo, às vezes, pode demorar bastante. E aí, conforme a posição que ela está no jogo, né, ela pode ser... Vou dar um jogo aqui grande. Conforme a posição que ela está no jogo, se ela está mais interna, então já está ainda no início dos 3 anos. Se ela está externa, mais para o lado de fora, aqui nessa camada, na terceira camada, então ela já está saindo da gruta, né? De toda forma, vale sempre dizer 3 anos atrás, quando ela sai, independente de onde ela está, porque a pessoa vai identificar. Se foi 2 anos e meio, ou um pouco mais, a pessoa já vai identificar com facilidade quando você fala 3 anos atrás. Então, é importante falar, 3 anos atrás você estava perdida, e há 1 ano e meio atrás você vem descobrindo coisas muito importantes. Porque daí a pessoa começa a revelar essas ideias, às vezes são só ideias, que no começo a pessoa acha, não, mas isso é muito bom para ser verdade, não é possível. Então, às vezes a pessoa duvida de que aquele plano é bom, até que ela vai confirmando e ganhando confiança. Então, no futuro, aí ela já está com uma confiança de que ela encontrou aquilo que ela estava buscando. Então, agora ela fala, então, de revelações muito importantes. Se ela vem ali para o centro, ela está falando de soluções para a vida mesmo. Eu revelei, por exemplo, junto com a 8, aquilo que eu gosto mesmo, que não é aquilo que a minha família achava legal em fazer, ou meus amigos, mas é aquilo que eu gosto. Então, eu encontrei minha profissão. Às vezes, ela pode falar, por exemplo, da descoberta de uma alma gêmea. Eu descobri aquela pessoa que se identifica muito comigo. Eu descobri que eu quero jogar tarô, descobri o meu baralho. Eu descobri coisas da minha família, histórias da minha família que explicam muito dos meus traumas. Então, agora vou me libertar desses traumas. Eu descobri soluções para o meu negócio. Aí, tudo isso, conforme a intensidade, ele vai estar ou em mais interno, como mais externo no jogo. A intensidade dessas descobertas. Às vezes pode ser, eu descobri que meu marido tem uma outra família. E aí eu entendi por que ele estava tão distante, o que acontecia quando ele viajava, entendeu? Então, assim, nesse sentido, quando a pessoa... Não que você vai revelar isso para a pessoa, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Mas quando a pessoa descobriu, né? Aí, se ela descobriu, ele quer falando, ó, descobri, peguei a foto dele com a família e tudo mais, ela já tem comprovado, aí sim você pode conversar sobre isso com a pessoa. Mas se ela ainda não sabe, melhor ficar quieto. A 9, então, é soluções, também às vezes, você saindo da sombra, ela vai aparecer aí em uma posição mais periférica, quer dizer que é a pessoa já saindo do processo de 3 anos, agora se revelando, mostrando. Então, naquele momento onde você fez uma prova e passou num concurso, é uma revelação. Ou você publicou um artigo e bombou, né?
Então, fez algo onde o seu nome apareceu, seu trabalho apareceu, também aparece como você se revelando para os outros, você sendo vista, sendo percebida, também tem esse aspecto. Descobrindo pessoas importantes. Eu comecei a trabalhar naquele lugar, daí, de repente, eu descobri, nossa, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, né? A carta 10, a roda da fortuna, chama retribuição no baralho egípcio. E essa carta fala de um momento onde você está analisando quantas vezes eu fiz o que as pessoas queriam que eu fizesse, quantas vezes eu fiz o que eu queria. Então, ela analisando a dedicação que ela teve aos outros e o quanto que ela deixou de fazer as coisas dela em função do julgamento dos outros. Então, é exatamente quando você vê, pera lá, é uma sensação dessa carta, parece que eu estava girando num ciclo vicioso, que eu vou, quando eu estou quase atingindo o meu objetivo, parece que tudo volta para trás, eu tenho que começar tudo de novo, da estaca zero. Quer dizer, a sensação é meio que você está girando num ciclo vicioso, porque até agora você colocou como prioridade o outro, não você. O que você achava que os outros queriam que você fosse ou fizesse, ou a família, quer dizer, agora ainda é mais importante eu cuidar da minha família do que eu ir namorar, né? Então, isso muitas vezes acontece. Não que você não tenha que cuidar da família, mas isso não precisa ser a única coisa que você faz na vida. Então, agora, acontece quando você se sente culpado de alguma coisa, e esse culpado, muitas vezes, é lá da infância, né? Das brigas dos seus pais, que você acabava se sentindo culpado por aquilo, e acaba fazendo você se dedicar muito mais do que devia, até pela sua vida. E, às vezes, no que eles queriam que você fosse, ou, às vezes, na rebeldia. Você coloca o que eles não queriam que você fosse em primeiro plano, para provar que você tem o poder sobre você mesmo. Então, aí, às vezes, pode ser uma influência direta ou indireta, nesse sentido onde você ainda está brigando com aquilo que a sua família, ou, às vezes, a situação gerou. Por exemplo, sua família era muito pobre, aí você vai querer, vai colocar o sucesso financeiro em primeiro lugar, e não a realização do seu dom, né? Do uso do seu patrimônio. Você primeiro vai valorizar o dinheiro. Aí, a hora que você conquistou o dinheiro, aí você deu a virada. Então, a 10, ela vai falar que você está meio preso em obrigações. Agora, que obrigações são essas? Aí outras cartas vão dizer. E em que ponto você está? Você está superando isso, a 12, você está na tentativa da 15, né? De sair fora, se você já triunfou com a 7, com o carro. Então, a roda da fortuna ela vai falar desse enrosco. Mas, por outro lado, a partir do momento que você já cumpriu as obrigações familiares, você vai querer fazer algo para a sociedade, para a comunidade. Então, por isso que, às vezes, essa carta pode estar falando da política. Uma pessoa que tem o dom de lidar com as situações da sociedade, da comunidade. Então, por exemplo, o imperador e a retribuição, a roda da fortuna. Você tem a capacidade da liderança, né? Ou a 11 com a 10 também pode estar falando da liderança, da capacidade de lidar com o povo, né? Às vezes com a comunicação, a imperatriz com a 10, a comunicação.
como uma forma de atuação política. Então, ela também vai falar da praxis. E vai falar mais, em geral, ela vai falar mais da família mesmo, que é o mais fácil de dizer. Toda vez que ela aparece, você vai procurar na pessoa, está acontecendo alguma coisa com a família? Se tem a sacerdotisa, é a mãe. Se tem o imperador, pode ser o pai. Às vezes pode aparecer o pai também na 1 ou na 5, no hierarca, como a mãe na imperatriz ou na sacerdotisa, na 2 ou na 3. Então, aí você pode analisar a relação dos pais com isso. Ah, está vendo mesmo? Por exemplo, a 46 é o patrimônio, pode aparecer figuras, o soldado de, por exemplo, copas, de espadas, a dama de copas, falando dos irmãos, uma briga entre os irmãos por causa do patrimônio, que é a 46, ou até a 10 e a 13, uma briga por herança. E como pode ser simplesmente os traumas gerados pela família. Então, você sempre vai procurar ali, por exemplo, com a 64, que é o as de espadas, vai estar falando de conquistas importantes onde você cumpriu aquela tarefa que você determinou em função da sua família, ou porque eles queriam, ou porque eles não queriam, ou porque é algo que eles não conquistaram e você quer conquistar. Então, aí a 10 pode aparecer. Agora, a 11 é um momento onde você está vendo, olha, eu agora sei quais são as minhas capacidades e estou planejando a melhor forma de usar tudo isso para atingir meus objetivos. Então, ela tanto fala uma autoafirmação das suas capacidades, eu sei que eu dou conta disso, eu dou conta de usar isso que eu tenho. Então, é ali, usar esse dom que eu tenho, usar a minha especialidade. Então, ele vai falar tanto do dom como da especialidade da pessoa. Se você fizer a pirâmide com os arcanos maiores, o 11 é o top da pirâmide. Então, eu conseguir dominar os instrumentos do meu espírito. Então, a partir daqui, o karma foi cumprido. Então, a 12 finalizou o karma. Agora começa o dharma, que é utilizar as minhas capacidades para promover as transformações. A transformação começa em si mesma, onde você dá a virada. Agora, tudo que era muito importante deixou de ser, e agora eu posso dar valor e importância a outras coisas. Então, a 11 no final das contas, eu aprendi a usar o meu ofício. Eu estou formada, conquistei o meu diploma. Agora, por outro lado, essa carta fala, bom, se você está tendo que usar tudo que você aprendeu, capacidades, é porque também a sua situação não está muito fácil, né? A situação que você está vivendo não está muito fácil. Tem alguma coisa aí, tem algum problema que está acontecendo. Então, por isso essa carta pode falar, por exemplo, também de problemas de saúde, né? Que é a pessoa usando a força dela, a saúde, o corpo, para, por exemplo, combater uma infecção, combater um vírus. Pode aparecer a cada 11 e a pessoa está usando toda a força que ela tem para resgatar a saúde. Como pode aparecer você se esforçando para atingir um objetivo, ou uma dificuldade financeira, você lidando com aquela dificuldade. Então, aí tem muitas formas de aparecer a cada 11, no sentido de você está usando tudo que você tem para lidar com uma situação difícil. Mas, por outro lado, ela fala assim, você tem a força necessária, é só planejar a melhor forma de usar tudo que você tem
para poder atingir os seus objetivos. Então, ela fala que a pessoa tem a força e que ela está usando não só a força física, vamos dizer, mas também a força da sedução, né? Então, por isso, essa carta ela fala ela chama persuasão. Então, ela fala que persista, insista no que você quer fazer, é importante. A persuasão agora, invista naquilo que você está fazendo, porque isso é o que você quer realmente. Então, ela fala tanto que você está usando as suas especialidades, como você tem a força, tudo que você precisa para poder utilizar no momento que você está passando. Também pode, né, como já falei, falar da sensibilidade, mas aí, no caso, a pessoa ela está sabendo lidar, ou aprendeu a lidar com a sensibilidade dela. Então, eu diria que já é uma bruxinha. Agora, às vezes você vê, por exemplo, né, a pessoa vem de uma família extremamente sensível. A mãe já era uma bruxona, e ela não. Ela é aparentemente materialista, objetiva. Não é bem por isso. Ela está, de uma certa forma, segurando. Por exemplo, a mãe era uma bruxinha, mas tinha um desequilíbrio emocional muito grande, porque não aceitava isso, né? Então, aí a pessoa, vindo de uma família com um desequilíbrio emocional, e ela é a cabeça, ela é a pessoa que segura todas da família. Então, ela tem um pouco a ver, a 11, com a Dama de Ouro, porque é aquela carta que fala, bom, você se achava frágil, mas agora você viu que na hora quando o circo pega fogo, né, quem pega nas mangueiras é você. Então, quem é essa? Que é fraco? Fraco nada, você é sensível, né? Então, aí, a sensibilidade. Agora, a carta 12, o apostolado, já é um momento de uma grande virada mesmo. Ela pode estar, se ela está no corte, todo o jogo vai descrever a virada. Se ela está numa posição do jogo central, ela é uma virada muito profunda de valores, onde a pessoa provavelmente mudou de profissão, pode ser uma saída do casamento muito difícil, ou a conquista de algo que foi muito sacrificante. Então, a carta 12 fala, acabou o sacrifício. Você fez o que tinha que fazer, fez a lição de casa, cumpriu, pagou, provou, está livre agora, para uma vida nova. Então, tudo que era muito importante deixou de ser radicalmente. E coisas que você até agora não dava importância, agora você pode dar. Então, essa carta fala dessa grande virada e sempre aparece momentos onde a pessoa realmente está dando um viradão mesmo. Então, como eu falei, por exemplo, acabou a tese, defendeu a tese. Poxa, foi um super sacrifício fazer aquilo. E agora inverteu, porque tudo que ela estava fazendo estava voltada só para aquilo, agora não é mais. Porque ela já fez, já conquistou, já realizou. Uma faculdade de medicina, acabou até a residência, pronto, né? Aquele sacrifício todo. Acabou de construir uma casa, fez um concurso, passou no concurso, pronto. A sua vida estava toda voltada para estudar para o concurso. Passou no concurso, acabou. Provou, pagou, fez o que tinha que fazer, agora a vida começa diferente. Aquela instabilidade acabou, começou uma vida estável. Então, você vê uma grande virada, onde tudo muda na sua vida. E, às vezes, a carta 12 é mais forte do que a carta 22,
que a carta 22 é um final de ciclo. Às vezes você sabe o que está acontecendo. A 12, você pode até saber, mas você ainda às vezes tem dúvida se vai conseguir, porque o sacrifício é tão grande. Então, por exemplo, a pessoa está lá fazendo a tese, né, tem medo que nem vai conseguir, certo? No fim, acaba conseguindo. A 12 acabou, fez, cumpriu, realizou. Por exemplo, a compra de uma casa própria. Pode vir a carta 1 com a 12. Quer dizer, a compra daquela casa própria, ela foi muito importante para a pessoa. Era uma tarefa kármica, uma tarefa que ela estabeleceu porque a família não tinha uma casa própria e sofreu muito por isso. Então, a casa própria era uma tarefa kármica, ela se dedicou e sacrificou muito para conseguir isso, agora conseguiu, aquela pressão aliviou. A pressão aliviou. Então, a 12 vem com esse alívio. Agora, por outro lado, a 12 também é aquele momento que você fala, ai meu Deus, e agora, né? Tudo que era muito importante para mim deixou de ser radicalmente, porque eu já conquistei. E agora? Agora ficou um vazio. Então, às vezes, depois da 12, dá um certo vazio. A pessoa fala, e agora? Agora não tenho mais não sei mais o que fazer. Porque tudo que eu pensei em fazer, eu já fiz. Então, mas não é que não tem mais objetivos, não tem mais pressão. Só que, às vezes, a pessoa está acostumada naquela pressão tanto tempo que aí que conseguiu aquilo, pronto, não, fica meio no vácuo. Mas é no vácuo que surgem as coisas novas. Então, o vácuo não é ruim. O vácuo é para limpar a cabeça, para deixar emergir as coisas novas. Eu não sei se eu já contei aqui essa história, mas uma vez eu parei um curso nessa carta. E toda vez que eu dava o curso assim, ao vivo, eu começava na sexta-feira e continuava no sábado. E acabava que eu sempre acabava na carta 12, né? E eu sempre tinha dúvida nessa carta. Até que um dia eu tive um sonho para mim, depois de acabar o curso, em Brasília, que Brasília é um portal, um lugar muito especial. Lá eu tive muitas revelações, muitos sonhos, visões. E eu tive esse sonho que era assim, eu via um teatro, como se fosse um anfiteatro, todo de pedra, um castelo, sei lá. E tinha um degrau, assim, bem alto, como se fosse um palco. E aí, nesse palco, eu olhava, eu estava longe, no público, vamos dizer, e lá no palco tinha um caldeirão, numa fogueira dessas de caçador, assim, como se fosse um tempero, uma fogueirinha mesmo. E aquele, um caldeirão enorme, era um caldeirão assim, de 2 metros de altura. E eu vi aquele negócio assim, cheio com um líquido que estava borbulhando e tal. E aí eu lá embaixo, de repente, eu vi aquele o caldeirão virando o líquido em cima de mim. Só que quando ele virou, em vez de vir aquele líquido todo fervente, não, veio 3 moedinhas bem pequenininhas que correram assim, né? E caíram do caldeirão correndo e passaram debaixo da minha perna e foram embora. E aí eu lembrei do sonho, porque aqui tem 3 moedinhas que caem da mão dele. Então, naquele momento, assim, entendi a carta, quer dizer, você ali estava ali, toda aquela pressão, ali você ali fazendo aquele caldo ali, todo aquele sacrifício, de repente, quando acaba, fica pronto, o que sobra? Sobra o saber. Quer dizer, todo o sacrifício, você não lembra o sacrifício, você lembra o quê? Só aquilo que sobrou, que é o saber, que é o conhecimento vai embora, fica o saber, né? Então, essa carta, para mim, ali ficou bem claro, quer dizer, você estava se preocupando e dando valor demais, e com muito medo de algo que
que na realidade só vai trazer para você a sabedoria. Então, tem um pouco esse lado, você estava dando valor demais a certas coisas que, na realidade, não são tão valiosas assim. Ela pode ter um pouco esse lado. Agora, eu quero me despojar, porque eu descobri que o mais importante não é ficar acumulando coisa, né? Então, tem um pouco esse sentido a 12 também. Então, mas ela sempre então vai aparecer muito forte. Em geral, você vai ver as cartas de espadas marcando no jogo os momentos marcantes aí dessa libertação. Então, por exemplo, a 64 é a carta mais importante, que fala que o objetivo foi conquistado e que então você está livre. A 64, que, por exemplo, seria no fim da faculdade, o momento que você ganhou um concurso, um momento preciso do mês onde você teve aquela realização. Mas tem cartas mais leves, por exemplo, a 55, você teve provas de que, porque ela também fala da libertação de preconceitos, né? Então você teve provas de que você não deve nada a ninguém, que você já pagou, provou. Então, a 55 vai falar isso, que é oh, meu Deus, a proscrição é a 62, e a contrição é a 55. Vai falar dessa mesma coisa, às vezes a 57, que é a rivalidade, as cartas de espadas vão falar a mesma coisa. A carta 13, a imortalidade, ela já fala, então, de mudanças de ambiente e resgate de coisas do passado e de pessoas do passado. Você resgatando experiências, um conhecimento, uma atividade que você fez no passado, uma pessoa, um namorado ou um conhecido que pode virar namorado. Então, a carta 13, ela vai falar tanto de mudança de ambiente, corte, às vezes, de certas relações, como resgate de pessoas e de experiências do passado. Então, por exemplo, você começou a trabalhar em um trabalho que você já tinha trabalhado, ou uma mesma atividade, ou com uma pessoa que você já trabalhou, ou no local onde você trabalhou, ou fazendo algo que você vai usar aquela experiência, ou um reencontro com uma pessoa, por exemplo, que vai ser o seu namorado, você podia ter tido uma relação com essa pessoa ou não, mas é uma pessoa que você já conhecia. Algumas vezes essa carta pode aparecer como morte de uma outra pessoa. Como eu já falei, a morte da pessoa em si, do consulente, poxa, ela aparece com tudo, menos com a morte, nunca vi. Eu já analisei jogos de pessoas que morreram depois que tiraram o tarô, que estava no prazo da linha do tempo, algumas pessoas, não muitas, e nenhuma delas apareceu a carta 13. Em geral, aparecia para essas pessoas mais a 19 ou a 75, às vezes, como cartas dizendo, sei, parece que a pessoa encontra alguma coisa muito boa mesmo, porque parece que é um encontro da luz pelo tarô. Não vejo, é o máximo que eu posso tirar do jogo. Agora, o que acontece, às vezes, por exemplo, no Quem Eu Sou, ou na carta do passado, aparece a carta 13, e isso pode ser a morte de uma pessoa que foi muito sofrida para a pessoa. Por exemplo, a morte do marido que ela amava, morte da mãe, do pai, ou de uma pessoa da família, ou uma morte, por exemplo, com a 34, uma violência, um assassinato, um suicídio. Então, pode aparecer morte se for uma coisa muito forte ou que trouxe uma mudança muito grande na vida da pessoa.
Mas, às vezes, pode ser, por exemplo, essa mudança pode ser ela ter sido mandada embora do emprego, né? Então, cuidado com isso. Mas, às vezes, você pode falar, teve uma mudança aí no passado, a pessoa não sabe dizer, e aí você pode perguntar alguma coisa, alguém que você separou, houve alguma morte na família no passado, né? Isso eu diria porque a carta 13 ela vai aparecer assim como morte no passado, ou às vezes pode ser no futuro, mas você não... É difícil identificar, entendeu? Você não pode dizer, vai morrer alguém ali da sua família com ela, porque é muito difícil se acertar isso, entendeu? Nelise, Oi, posso falar? pode? Então, para mim, quando eu fiz para minha mãe, saiu essa carta e meu pai faleceu e realmente trouxe a transformação na vida dela. Então, realmente, né, uma pessoa que você amava, né? É bem isso que você falou. Saiu certinho. Às vezes as pessoas falam para mim, você previu a morte de alguém na minha família. Eu não previ a morte, eu nunca falo isso. O que acontece é que às vezes aparece, por exemplo, no futuro, a carta 3 falando, vai haver mudança de ambiente, e a pessoa às vezes não entende qual é essa mudança, e aí quando você vai ver, foi isso. É isso que acontece. Houve uma morte de uma pessoa que trouxe uma mudança, mas aí você vê, a carta, na realidade, ela estava mostrando a mudança, não a morte. A morte, então, já trouxe uma mudança. Para mim já são 2 vezes que acontece isso. Aparece essa carta e realmente morre alguém que a pessoa gostava muito, mas eu não falo, né? Eu Olha, falo, Sônia, eu acho o seguinte, cada pessoa você estabelece códigos. Então, se você estabelecer que essa carta é morte, aí isso pode ser frequente para você, mas é porque você estabeleceu que isso é a morte, entendeu? Agora, eu não estabeleci, mas acho que eu vou estabelecer, porque já são 2 vezes que acontece, só que eu não falo. não acho, ao contrário, eu acho que você deve limpar isso da sua cabeça. Ah, é? Porque essa carta não significa a morte o tempo todo. Inclusive, o mais importante dela é o resgate de coisas do passado e Ah, mudança de entendi. ambiente. Então, você fixar ela, para começar, nunca fixe uma carta um acontecimento, porque não, a Ah, morte pode ser uma grande virada na vida da pessoa, né? entendi. Então, não fixe, porque não é por aí. Uma carta, ela não necessariamente, ela sempre diz aquilo. Né? Aí Tá certo. limita o seu jogo, né? É que foi coincidência. 2 vezes saiu e aí depois eu fiquei Sim, sabendo. mas é Eu mera falei, nossa, coincidência. É como eu digo, foi uma mudança na vida da pessoa, isso que você leu. O que provocou essa mudança podem ser coisas muito diferentes. Pode ser, como eu é falei, a verdade. pessoa sendo despedida, pode ser a pessoa, por exemplo, finalmente conseguindo vender uma casa que ela vai comprar uma outra coisa, receber uma herança. Essa carta pode dizer que está recebendo uma herança. É uma pessoa que morreu? Sim, lá no passado, faz tempo. Mas ela está recebendo uma herança agora. Então, é melhor não fixar, porque a gente nunca pode, que nem assim, uma vez fui num congresso aí, depois até nunca mais me convidaram, porque eu contradisse um monte de coisa que o pessoal estava falando lá. Mas uma das coisas era isso, eles queriam fazer um livro onde eles escrevessem o fato que simboliza aquela carta. Eu falei, não, está errado. Não, vamos padronizar que todos os tarólogos usem só essas palavras. Como? Você não pode fazer isso.
Porque se uma carta junta com a outra, muda de significado. Você faz o quê com aquela palavra? Limita mesmo, limita, é verdade. Annelise. Então, cuidado com isso. Só um minutinho. Ok. Pode concluir, eu pergunto no final, eu comento no final. Tá certo. Então, a 13 vai falar dessas mudanças, e a 14 ela vai falar... a pessoa conquistou uma base e agora ela pode se dedicar a outras coisas. Tem o arroz com feijão, agora quer ampliar a vida para outras coisas que ela não fazia. Então, essa carta fala da pessoa estar conquistando uma estabilidade, uma base, e que agora ela pode começar a se dedicar a outra coisa. Então, ela sempre vai aparecer, uma estabilidade foi conquistada. Ela pode ser a nível financeiro, que vai trazer uma estabilidade emocional também, ou às vezes pode ser só a nível emocional. A pessoa conquistou aquela situação que faz ela se sentir mais estável com ela mesma. Por exemplo, mudou para uma casa nova, que tem mais espaço. Isso vai trazer uma estabilidade maior e ela vai poder usar o tempo dela para outras coisas. Está morando mais perto, então isso trouxe uma estabilidade maior, vai dar tempo de fazer outras coisas. Conseguiu um trabalho fixo. Sempre fala algo que ela conquistou, que trouxe uma base, e isso permite ela subir agora um outro degrau, cuidar de outras coisas que ela não estava. Conquistei uma posição legal profissional, agora posso pensar no lado afetivo também.